Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um ArrudaCast. Você já tá vendo, olha só, selinho no canto aqui da tela, porque esse mês é um mês especial. É o Abril Azul. O que é o Abril Azul, Rafael? Esse é o mês em que a gente fala muito sobre o autismo. A gente defende as necessidades dos autistas, dos seus familiares, e essa é uma bandeira que o grupo da Arruda Produções, as minhas páginas, a página da Gabriela Arruda, nós estamos trazendo esse mês. Nosso objetivo é conscientizar você, conscientizar familiares, conscientizar a sociedade como um todo, porque o autista, ele não tem privilégios, ele tem direitos. E hoje eu recebo aqui dois grandes amigos que todos os dias estão encontrando familiares de autistas. Jaqueline Cavazana, que está à frente do Instituto Cavazana. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Rafael Arruda. E Douglas Borato, que por incrível que pareça é marido da Jaque e é gestor do Instituto Cavazana. Tudo jóia, Dodô? Tudo certo, Rafa. Satisfação. Vou chamar você de Dodô. É Douglas Borato, mas eu vou chamar ele de Dodô porque eu tenho intimidade, viu, gente? Com licença. Ô, Jaque, já que você é fonoaudióloga, já o pessoal vai entender por que você tá aqui. Você não tem na família nenhum autista. Na verdade, assim, algumas pessoas a gente suspeita, né? Entendi. Mas diagnosticados, não. Entendi. Mas, por exemplo, tua filha não é autista? Não, minha filha não. Então, por que será que o Rafael chamou a Jaque e o Douglas hoje aqui? Jaque, você começou lá atrás, seu primeiro consultório de fonoaudiologia, e você atendia todos os tipos de pessoas, todos os tipos de, não sei se eu falo paciente ou cliente. Pacientes. Todos os tipos de pacientes. Isso. Mas aí de um tempo para cá, você estava contando para mim nos bastidores que você acabou atendendo um, depois outro, autista, e aí hoje 90% dos seus pacientes são autistas. Como que isso aconteceu? Isso. Bom, tem toda uma trajetória, né? Em 2011 foi quando abriu o primeiro consultório fonoaudiológico chamado Jaqueline Cavazana. E lá a gente sai da faculdade e atende de tudo, né? Voz, profissional, já atendi o Rafael, esse que está aqui. É verdade, gente, esqueci de falar isso, ó. Ela cuidou da minha voz. Gabriela Arruda Nunca também. fiquei sem voz, viu, Fono? Aí, tá vendo? Então, na verdade, saí da faculdade querendo até trabalhar com voz profissional. E com crianças, né, naturalmente. E, assim, nos primeiros 6 meses, um primeiro paciente autista apareceu no instituto, lá no consultório, né, porque antes era o consultório. E eu ajudei a dar esse diagnóstico para essa criança, a gente conseguiu trilhar um caminho bem bacana. E eu falo que, assim, o autismo que me buscou, porque eu não queria atender, na verdade, eu queria atender voz, não queria atender nem crianças, nem linguagem, e nem sabia, né, na faculdade a gente nem tinha ouvido falar sobre autismo, né? E aí chegou a primeira criança. E aí, desde então, as crianças começaram a aparecer depois do segundo ano, 2, e foi surgindo, aumentando o número de crianças dentro do espectro. Aí chegou um momento em que a gente estava no segundo endereço de consultório, e chegou um momento em que eu vi, assim, que já a maioria, assim, 50%, além de, já era 80% só crianças, atendimento com linguagem, e 30%, 40% essas crianças que eu atendia, né, porque eu era sozinha, já eram crianças dentro do espectro autista, né? Então, crianças com TEA, né? Então, as coisas, assim, foram acontecendo, as clínicas, as escolas começaram a me indicar. Normalmente, terapia é um negócio chato, não é? Mas lá parece que é legal, as pessoas querem ir pra terapia, então? Sim, com certeza. Ô, Rafa, na verdade, assim, teve uma mãe, até que fez um story, né, amor, que comentou, né, assim, os seguidores dela, falou, né, que, ai, coitadinho do seu filho, tem que ir pra terapia, ai. Aí ela fez, olha o coitadinho aqui, né, na terapia, e ele se divertindo, porque, assim, o ambiente a terapia não precisa ser chata.
Pelo contrário, ela tem que ser legal para a criança querer ir para a terapia, né? E para que ela se desenvolva. Então, o ambiente, a estrutura, por exemplo, a minicidade, né? A minicidade é um ambiente que a criança ela faz a generalização dos aprendizados. Então, lá na minicidade, a gente tem um mercadinho, tem o hospital, tem um teatro, tem o quartinho, o posto de combustível. Então, a criança, ela vai viver ali, né? Ela vai se desenvolver em ambientes que ela tem, né, ao redor. Então, ela generaliza os aprendizados que ela... Então, ela aprendeu determinado som, determinado fonema. E aí, onde ela vai generalizar? Naquele ambiente. E aí, para quando ela estiver em casa, no mercado com a mãe ou em outros ambientes, ela também use aquilo que ela aprendeu na terapia. Então, por isso a importância de ser um ambiente, uma estrutura que dê qualidade para ela se desenvolver no brincar, no simbolismo, para ela poder fazer essa generalização, que é uma das partes mais difíceis para a criança dentro do espectro autista, é generalizar aprendizados, que ela normalmente aprende na clínica, às vezes fica só na clínica, ela não generaliza para outros ambientes, casa, escola e outros lugares. Generalizar, quando você fala, por exemplo, ela aprendeu naquele ambiente e ela consegue entender que ela vai aplicar aquilo em outros ambientes também. E normalmente, assim, o que acontece às vezes, muitas das vezes, é ela aprender ali e só fazer ali, naquele ambiente. E a criança autista, ela tem essa dificuldade de generalizar para todos os ambientes. Às vezes ela fica concentrada mais naquele ambiente, né? Uhum. Então, isso é algo muito legal que a gente consegue ver, que às vezes os pais falam, nossa, ela está generalizando o que ela aprendeu aqui em casa, então ela está fazendo em casa também. Ah, está fazendo na escola. Às vezes a gente estimula tanto a criança que às vezes, naquele momento ali, ela nem teve tantas respostas pra gente. Mas aí a mãe chega, nossa... Ela fez tal som que ela acabou de aprender, ou falou tal palavrinha que vocês ensinaram. Eu falei, olha, ela nem fez aqui, ela já generalizou, já está fazendo em casa, em outro ambiente, ou na escola. Então, isso é muito bacana pra gente, assim, escutar, sabe? Perfeito. Dodô, eu gosto das conversas às vezes tem aquela conversa do cafezinho, ou conversa da água, ou às vezes o pai ali, ele fica esperando o filho, a mãe e tal. O que eu vou perguntar para você primeiro, já que depois pode complementar também, o que você ouve, assim, de, às vezes, reclamação mesmo do pai, de preconceito em relação ao filho autista, a falta de consciência da população, porque muitas vezes, isso eu estava conversando nos bastidores com o pai de um autista, muitas vezes, o pai do autista ele fica até bravo com a população, mas ninguém parou para ensinar, ninguém parou para conscientizar as pessoas. Esse é o nosso objetivo hoje aqui. Uhum. Talvez você haja de uma maneira diferente porque você não sabe como deve agir, não é? Então, na prática lá, Dodô, o que você mais ouve assim de reclamação dos pais? Tá. Rafa, na realidade... os pais com criança espectro autista, eles são bem unidos, né? Já começa aí. Eu tô passando mais tempo na frente, na parte da recepção, né? Tendo esse contato agora que eu tô praticamente full time lá dentro com os pais também, a gente começa a criar uma conexão, aos pais se abrirem em conversa com a gente começa a observar algumas conversas lá dentro também. O interessante é o seguinte, que ali a gente percebe também que o próprio pai, ele tem uma dificuldade de aceitar que o filho tenha até, né? E ali você vê o outro pai... Por mais que ele esteja fazendo a terapia... Por mais que o neuro já passou, que está fazendo... Isso. Há essa resistência. Vamos falar de 10 dias atrás, mais ou menos, eu peguei justamente essa conversa de uma mãe apoiando a outra. Não, você precisa aceitar que foi diagnosticado, que tem, porque senão você não vai conseguir dar sequência no tratamento do seu filho. Né? E eu só fiquei observando essa união, esse carinho, essa ajuda. Né? Por que eu observo? Esse apoio, geralmente quem apoia, precisou muito de apoio também, não teve, né? Dos próprios familiares, que principalmente quem está à nossa volta são os primeiros a não dar esse apoio. Né? E eles procuram de alguma forma apoiar um ao outro para poder justamente ajudar que o filho possa se desenvolver, né? Possa ter esse aprendizado, né?
Porque querendo ou não, como que vai ser essa criança, se ela não está fazendo tratamento agora, como que vai ser quando ela for mais velha? Né? Ela vai conseguir levar uma vida tranquila, sozinha, vai precisar sempre de apoio. Por isso a importância da criança estar fazendo a terapia desde cedo, né? Tá podendo se desenvolver desde cedo. Já que, claro, nesse aspecto ela pode falar muito melhor do que eu, mas são coisas que eu observo ali dentro, né? E esse apoio é muito importante. Agora, Jaque, para a gente trazer um exemplo, e ainda em cima desse assunto que o Douglas trouxe, que em relação aos pais, alguns pais que estão indo lá porque tem que ir, mas ainda não aceitaram a condição. Qual que foi o ganho, assim, um ganho, só para você ilustrar aqui pra gente, de um paciente que chegou de uma forma com vocês, passou um tempo lá, ou ainda está com você, e você vê a evolução dele na prática, assim, só pra gente ilustrar. Nossa, são tantos exemplos, assim, isso que o Douglas... Eu vou até citar, mas eu queria só falando uma questão aqui, que a importância da intervenção precoce. Isso que o Douglas... Então, hoje a gente recebe lá no Instituto crianças a partir de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 5 meses. Então, antes desse diagnóstico, então o diagnóstico ele é importante para nortear, né, o que a criança precisa fazer. Então eu falo assim às vezes para os pais, olha, às vezes não tem um diagnóstico ainda fechado, mas assim, vamos iniciar a terapia, porque assim, a estimulação precoce, ela tem grandes ganhos, porque essa criança quando tiver 5 anos, 6 anos, já vai ter se desenvolvido muito melhor do que a criança que chega com 5, para a primeira vez para um atendimento, por exemplo. Então, assim, a gente tem crianças que chegou com 1 ano e meio e não falava nada, passou 2 meses, já começou a fazer sonzinhos dos animais, au, au, miau. Então, tenho crianças lá tem crianças que vieram pra gente, assim, por volta dos 2, 3 aninhos, que realmente não formava frases, então palavrinhas isoladas, e a gente estimulando, hoje já consegue formar frases, pedir. Eu tenho uma criança que quando a mãe me relatou que eles tinham ido pra praia, eles já estavam com a gente há 1 ano, 1 ano e meio, e ela falou, Jaque, lá na praia ele me chamou de mamãe, e ela chorou me dando essa declaração. Eu não acredito, foi a primeira vez que eu escutei ele falando mamãe, eu sou muito grata por vocês, porque, né, tanto que a gente estimulou para que ele falasse a mamãe, o papai, porque a gente monta uns treinos personalizados para as crianças lá, Rafa. Então, assim, a gente às vezes os pais nos fornecem palavras ou coisas que eles gostariam, palavras funcionais, coisas que eles gostariam que os filhos falassem, e a gente vai estimulando. Claro que a gente respeita uma hierarquia de produções de fala, né, porque tem os marcos do desenvolvimento, enfim. Mas a gente, por exemplo, qual pai não quer escutar papai ou a mamãe, né, que ele chame? Então tem crianças que, quando as mães nos relatam isso, não foi uma vez, não foi só uma mãe, foram várias mães que a primeira palavrinha que começou a falar uma mãe, que chamar o nome do priminho, o irmãozinho. Tenho crianças que dentro do espectro, que são crianças que têm dificuldade para falar, né? Que tem outras questões associadas, né? Apraxia de fala, outras comorbidades associadas ao autismo, que realmente a fala ainda não veio, e a gente realmente, assim, a gente não tem como, a gente fala que a fala é a cereja do bolo, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar muitos dos pré-requisitos da fala antes de chegar essa fala, né? Antes de chegar os fonemas, né? As letras, né? Os sons. Então, eu tenho criança que a gente também trabalha com comunicação alternativa e aumentativa, a gente utiliza o PECS, porque a gente precisa, aquela criança que está com 6 anos, não tá falando, ela precisa se comunicar. Peraí, como que é essa alternativa aí? Assim, ó. Ela já trouxe aí uma bula inteira do negócio. Disparei, né? O que é importante aqui a gente entender? Que tem gente assistindo que talvez tenha aquela pulguinha atrás da orelha em relação ao próprio filho. Né? Na semana passada a gente conversou com o Marcelo Germano aqui, ele falando da filha, que descobriu recentemente, mas ele confessou pra gente que ele já
percebia que tinha algo diferente, não é? Então, eu acho que é importante você trazer essas informações, porque talvez tenha muita gente que não foi diagnosticada ainda, e aí com as suas informações a pessoa fala, olha, eu preciso de um diagnóstico, né? Como que é isso aí? Fala pra mim. Não, então, isso aqui na verdade é uma terapia, né? Certo. É porque assim, existem crianças dentro do espectro que são crianças que têm um grau 2, o que é o grau 2, né? Elas precisam de mais apoio, né? Então, antes a gente falava de leve, moderado, severo. Então, assim, hoje dentro do espectro a gente mudou-se, né? Então, a gente hoje não fala mais leve, moderado e severo. A gente fala de grau 1, de grau 2, conforme o apoio que você dá para essa criança. Então, assim, a gente tem crianças que né, num grau 2 ou um grau 3, que elas não falam, né? Por N motivos, né? N questões. Então, assim, só que a gente precisa, a gente quer dar voz para essas crianças. Então, como que essas crianças vão se comunicar? Elas precisam se comunicar. Eu falo, né, normalmente uma criança maior mesmo, de 8, 9, 10 anos, ela precisa se comunicar. Ela não consegue através da fala. Então, a gente trabalha com ela a comunicação alternativa. Então, a gente usa lá no Instituto o PEX, que a gente produz uma pasta para ela se comunicar através de trocas de figuras. Então, ela monta a frase com as figuras. Então, por exemplo, ela tem na pasta dela lá, e a gente tira uma foto dela fazendo quero, pedindo, comer chocolate. Então, ela monta, entrega e entrega para o pai. Totalmente visual. Totalmente visual. E tem pai que faz isso em casa? Que produz... Que faz essas placas em casa, assim, ou não? Na verdade, assim, a gente faz a produção dessa... Não, mas eu digo, tem pai que faz isso em casa também, Pra né? treinar? É. Sim, eles têm que treinar. Essa pasta, ela não pode ser só usada lá. A criança leva ela pra escola. A gente orienta que eles levem pra ela generalizar no dia a dia, né? No dia a dia, na escola, vai passear na casa de um amigo, mas, por exemplo, se tem alguém lá do Acre assistindo a gente agora, ele pode fazer a pastinha dele? Com certeza. Você faz como? Você baixa a imagem da internet, desenha? Como você faz? A gente faz fotografia, a gente pega fotos, né? Que são, por exemplo, fotos dos familiares. Então, às vezes, é até engraçado. Tem pais que a gente pede, manda as fotos, né? De alguns familiares. Aí tem gente que manda a foto da família toda, chega a 50 fotos. Tio fulano, tio ciclano. É muito engraçado. Mas isso é muito funcional. Então, coloca as comidas que a criança gosta, eles fotografam as comidas que as crianças gostam. É importante salientar que tem o grau, né? Então, isso aí é para um determinado grau. Geralmente, esse é para 2 e 3. Crianças que têm dificuldade em falar. Né? E ela precisa... Porque assim, eu sou o leigo, hein, gente? Eu tô fazendo o papel do leigo, então eu sou aquele cara da família que é o leigo. É o tiozão que não sabe nada. E não faz pergunta, mas eu faço pergunta porque eu quero saber como é que funciona. Ô, Rafa, até que nem a gente tava conversando, né? Até antes de falar nos bastidores, né? Porque eu até gravei um story esses dias falando que, assim, se você não tem um filho com autismo, você tem um sobrinho com autismo, o filho da sua vizinha tem autismo, alguém da sua rua tem autismo, o amiguinho da escola da sala do seu filho tem autismo. Porque assim, o autismo está muito perto da gente. Exatamente. Então, por isso a importância de conscientizar. Então, isso do PEX, de saber que existe uma comunicação alternativa para as crianças que não desenvolveram a fala por algum motivo, e isso, né, pode ser várias, às vezes pode estar associado com outras questões, um TDAH, uma questão de um distúrbio de outros distúrbios de linguagem, enfim. Então, essa criança, ela precisa se comunicar. Então, lá no Instituto, a gente estimula a fala, por isso a importância, como eu falei, dessa estimulação precoce, para que ela consiga ter linguagem e fala, mas aquelas crianças que às vezes chegam pra gente, que são crianças mais velhas, ou crianças que não desenvolveram a fala, ela precisa se comunicar, porque comunicar, você mais que eu sabe que é importante, e todo mundo precisa se comunicar de alguma forma, né? Então, aquele que tem déficit visual se comunica através do braille, o surdo, né? Então, com libras. Então, assim, a criança dentro do espectro que não consegue se comunicar através da fala, ela pode se comunicar através de uma comunicação alternativa. Então, sensacional isso, porque sem comunicar a gente não vive. Exatamente. Não é? E essa é a minha área de atuação, a comunicação. Exatamente. Então é isso que me fascina assim, no trabalho de vocês, porque
sem comunicação a gente não alcança o que a gente quer. E pelo contrário, eu fico imaginando a criança quando ela não consegue fazer com que a outra pessoa entenda o que ela quer, ela deve se irritar, deve se sentir frustrada, deve mudar o clima, o ambiente. Comportamento agressivos, comportamentos inadequados. E é importante dizer que isso com qualquer pessoa, você que está assistindo a gente aí, os nossos comportamentos, eles falam muito alto, não é? Então o nosso comportamento também é comunicação. Mas muito legal que você criou mecanismos, desenvolveu mecanismos, trouxe outros estudos também para eliminar esses ruídos na comunicação. E a família se entender, não é? Eu acho que isso é super importante. Acaba virando um lifestyle, não é, Douglas? O jeito de viver da família, do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, dos parentes. E acaba virando um estilo de vida, não é? Não, com certeza, com certeza. E até assim, eu sempre fui muito da área comercial e fiquei muitos anos longe da nossa empresa, né? E eu passando mais tempo lá agora, a gente começa a pegar um amor tão grande dessas crianças aí e a perceber cada detalhe, cada evolução. As crianças chegando felizes lá para a terapia, vendo a gente na recepção, pulando, abraçando, dando beijo, sabe? E é gostoso demais isso aí. É algo que você leva realmente para a vida, né? Vivendo isso. E até aproveitando essa parte de comunicação não verbal, até eu lembrei de um acontecido uma vez que a mãe relatou para a Jaque, justamente usando figuras, imagens, né? Que era uma situação que a criança não conseguia pedir para ir no banheiro, por exemplo, sempre fazia na roupa. E daí a mãe mandou uma mensagem para Jaque de que a criança pegou a figurinha de ir ao banheiro, entregou para ela, e aí ela entendeu que ele queria ir no banheiro e conseguiu levá-lo no banheiro, entendeu? Sem deixar ele fazer naquela... Isso foi um ganho muito grande. A mãe toda emocionada numa comunicação não verbal. Show de bola. Teve também uma questão também às vezes a criança ela tá ali no treinamento, né? Porque esse PEX é todo um treinamento, são 6 fases, né? A criança ela passa por todas essas fases, até, Rafa, na última fase eu sinto isso, coloco os sentimentos dela, né, por trocas de figuras. Mas aí a criança às vezes chega ali, sai de lá mostrando, dá pro pai, entrega que quer comer batata frita, sai de lá que quer ir nadar na casa da avó. Então, assim, é muito bacana isso. É gratificante, assim, a gente ver a evolução dessas crianças também nessa comunicação que é não verbal, né? Mas que é uma comunicação, né? E é importante, daqui a pouco eu vou trazer uma reflexão sobre isso, mas você falou... das músicas em algum momento. Você tem canal do YouTube que o pessoal assiste para aprender, não tem? Tem, Rafa, tem. E assim... Lá você ensina o quê? Trava-línguas? Não, como que é? Não. São algumas músicas, algumas inventadas por mim. Eu sei que logo vai ter CD, vai ter DVD, vai ter tudo. Ai, meu Deus. Então, assim, olha, foi algo que quando surgiu, tem acho que 3 anos, na verdade, eu pensei, é como uma missão, preciso ajudar pessoas que não estão aqui, próximas, né? Então, que não estão próximas. Porque, assim, tinham lugares, assim, primas minhas, às vezes, que moram em sítio, lugares de difícil acesso, não tem acesso a fonoaudiólogo, não tem acessos. E aí eu fiquei pensando, como ajudar? Aí, eu pensei em fazer uma música para estimular sons, que normalmente, fonemas, que não só crianças dentro do espectro, é geral, e favorece todas as crianças que precisam aprender determinado som para ela falar melhor, para ela daí então se comunicar melhor. E aí surgiu, né, de fazer essas músicas. E o mais legal é que com o tempo foram vindo mensagens assim no Instagram de pais colocando, de fonos colocando em Roraima, São Paulo, em vários lugares do Brasil. Olha, eu tô colocando pro meu filho. Ele aprendeu a falar com as suas músicas. Qual que é a mais conhecida, Douglas? Meu Deus. Acho que é a da linguinha, né? A da Dona Língua tá famosa. Da linguinha. Essa acho que é a mais visualizada. Tem a das letrinhas. Não, a gente tá gravando. Qual que é um trechinho? Só um trechinho da linguinha. Meu Deus do céu. Achou que não ia pedir o da linguinha. Um trechinho da linguinha. Dona Língua. Essa é a história da Dona Língua, que saiu de casa e foi para fora. Aí tem que fazer o exercício. Esse é de motricidade. Olha que legal, olha que legal. Já que ela tá autorizada a mostrar a língua aqui, senhoras e senhores.
A língua foi pra fora e aí faz exercício da língua. Essa musiquinha, na verdade, pensando na parte da área da fonoaudiologia, que é a parte da motricidade orofacial, que você tem que fazer exercícios para tônus da língua, para melhorar bochechas. Então, essa é uma música que estimula isso. E aí tem outras que estimulam os sons. Legal, muito legal. Mas é só para trazer curiosidade pro pessoal, viu, Vini? Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link pro pessoal acessar o canal da Jaque. E eu já tô sabendo que o Dodô falou comigo que a gente vai fazer uns vídeos mais legais, produzidos, assim, aí no futuro. Mas vamos lá. O que é importante a gente entender? Que com essas reflexões, com essas informações, que você que é leigo, assim como eu, você percebe o trabalho que tem por trás. A dedicação das famílias, do pai, da mãe, talvez do pessoal de apoio ali, uma avó, um vô, um tio, uma tia, amigos, todo mundo apoiando. E isso é diário, gente. Esforço de profissionais. Para a gente olhar para essas famílias de uma maneira diferente. Olhar com empatia, pelo menos empatia, para a gente se colocar no lugar das outras pessoas. E se você encontrar alguém que precisou cortar a tua fila, nada de julgar, nada de apontar o dedo. Porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe o que ela tem passado. Você não sabe as noites não dormidas ou a comunicação que não está acontecendo ainda muito bem dentro da casa dessas pessoas. Então, julgar deve ser a última coisa que você deve fazer. Nosso objetivo aqui é trazer uma outra ótica, uma outra lente, uma lente que talvez você não tenha usado até agora. Uma lente de conscientização para a gente ter uma sociedade melhor. E como a Jaque disse, se você não tem alguém na família ou algum amigo, pelo menos alguém você conhece que possui o TEA. Então, chegou a hora de olhar com um olhar diferente. E a nossa função aqui é te dizer isso. Talvez você não tinha parado para pensar e essa é a sua oportunidade de parar para pensar. Já que, Dodô, nosso tempo é curto. Você viu como passa rápido? Passa rápido. Mesmo. E aí eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem. Vocês vão escolher para quem? Olha só, tem três públicos para a gente mandar mensagem. Para o pai e para a mãe, que talvez ainda não reconhece, como o Douglas falou, não aceita, certo? Para um familiar, que não é pai e mãe, família é tipo tio, tia, vovó. Tem familiar que também fala, isso é frescura tua? Uhum. E para o público leigo, que é tipo eu, o público de fora, pode escolher um desses três públicos para mandar mensagem. Queria uma mensagem rápida aí, de cada um de vocês, em relação a tudo isso que a gente está falando. Na realidade, assim, eu vou deixar uma que nada mais é do que a nossa missão lá no Instituto, que ela serve para todos os públicos. Qual que é a nossa missão lá? É fazer a diferença na vida das crianças e de seus familiares. O pai que não assume, que não reconhece, como que ele está fazendo diferença na vida do filho dele? Deixando retardar o tempo para começar um tratamento precoce, né? Ou alguém que não conhece ou julga uma outra pessoa por ela ser diferente sem conhecer, como que ela pode fazer a diferença na vida daquela criança também? De que forma ela pode ajudar? Né? Nós temos isso como missão. Então todas as nossas decisões lá são pautadas em cima disso. A partir do momento que vai prejudicar a nossa missão, essa mensagem nós também não fazemos. Então acho que é uma mensagem para todos aí que dá para usar dia a dia. Maravilha. E você, Jaqueline Cavazano, deixa sua mensagem. Eu compartilho essa mensagem também e eu queria deixar até assim, eu vou um pouquinho além, vou deixar uma mensagem assim para as escolas. Eu falo que para os pais que a luta deles é a nossa luta. E eu estou muito perto das escolas, né? Então, eu que faço essa parte de orientação escolar, né? Junto com das crianças. E o que eu queria falar para as escolas? Escolas, menos julgamentos, mais acolhimento e mais adaptações, porque cada criança autista é única. Cada uma tem suas necessidades e devem ser levadas muito a sério. Não veem a criança como um número, não veem a criança como um valor, mas um valor, né? Um valor que às vezes financeiro, mas veem essa criança com um olhar de ser humano, de ser humano mesmo. E ela vai aprender, só que ensina
como ela vai aprender e não do jeito que vocês estão acostumados a ensinar. Perfeito. E você sabia que isso aí é uma habilidade de um bom comunicador? É essa. Você deve falar a linguagem que faz sentido para o teu público, não a que você quer falar. E aí, se a gente entende para todas as áreas, tudo muda, né? Gente, quero agradecer vocês, eu tenho que encerrar. Quero agradecer, muito obrigado pela presença de vocês. Bora fazer a diferença. Ó, vocês podem seguir também no Instituto Cavazana, porque lá eles também estão fazendo uma campanha o mês inteiro. Na frente tem bandeira, tem uma identidade visual do nosso Abril Azul. Todo mundo levantando essa bandeira azul de conscientização, mas fazendo a diferença. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Semana que vem tem mais. Tchau.